Bom dia, pessoal. Vamos retomar, então, onde nós havíamos parado na semana retrasada. Bom, nós havíamos visto o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, eu vou tentar o Juliano, por exemplo. Eu gostaria que falasse aqui pelo áudio. Ô, Juliano, você gosta de som? De ouvir música? Hã? Sim. E você entende um pouco assim de como que o som chega até você? Você consegue entender o que é o som? Quem? Eu não estou ouvindo, Juliano. Não. Então, o som, a primeira coisa que a gente tem é um microfone, tá certo? Então, o som é uma onda sonora, é uma onda mecânica. Então, quando você fala no microfone, existe um transdutor piezoelétrico que faz a transformação daquelas ondas mecânicas em ondas elétricas. É esse sensor transdutor piezoelétrico que consegue transformar um sinal mecânico num sinal elétrico. E isso é feito dentro do microfone. Então, no microfone existe esse transdutor, porque o som é uma onda mecânica. Então, ela é convertida uma onda mecânica numa onda elétrica. Só que a saída desse transdutor, essa onda elétrica, ela é de uma amplitude muito pequena. Então, nós precisamos fazer com que essa onda elétrica seja amplificada. Aí nós usamos um amplificador, tá certo? Você já viu um amplificador de áudio? Hã? Não. Você não conhece um amplificador? Nunca vi. Não entendi. Nunca vi um. Nunca viu.
Alguém, então, aqui conhece um amplificador? Hã? Alguém conhece? Então, esse amplificador, ele amplifica o sinal. E esse sinal, então, ele é agora jogado na caixa de som. E a caixa de som faz exatamente o papel contrário do transdutor lá no microfone. Ele agora transforma um sinal elétrico num sinal mecânico. E o alto-falante, então, ele vibra. E ao vibrar, ele emite um som. Basicamente é isso. Tá ok? Esse seria um sistema simples, mas nós podemos ter um som igual essas bandas, essas coisas aí, tá certo? Eles possuem. Então, nós estamos interessados em obter a máxima qualidade e a máxima potência para o som. É isso que nós estamos interessados. Nós queremos que o som seja aquele que o equipamento possa te fornecer, o máximo que ele pode te fornecer. E para isso, nós fazemos o casamento de impedância. O que significa casamento de impedância? Não é da época de vocês, os toca-fita, sabe? Essas coisas não é da época de vocês. Hoje nem existe mais toca-fita. Eu não sei se alguém já viu algum toca-fita. Mas o que na saída do toca-fita, no caso, ou de qualquer outro componente aí, tá ok? Qualquer outro equipamento, ele tem uma impedância de saída. Nós precisamos fazer com que a impedância de saída dele seja exatamente a impedância que nós vamos conectar na saída dele. Isso chama casamento de impedância. E nessas condições, nós temos a máxima transferência de potência. Então, a máxima transferência de potência é exatamente isso, é fazer o casamento de impedância. E hoje eu vou mostrar para vocês que realmente, quando a gente faz o casamento de impedância, nós temos a máxima potência transferida para o sistema. Eu quis colocar o som, porque é muito comum as pessoas, né, vamos dizer que mexo, que gosto de som e sabe que você tem que fazer o casamento de impedância, tá ok? Então, por exemplo, muitas vezes você tem alto-falante de 8 ohms e a saída do teu canal é de 4. Então, para que a gente possa obter 4 ohms, conectar 4 ohms, nós pegamos o alto-falante, são resistência. O que nós fazemos para obter 4? Nós associamos os alto-falantes de que forma? Me responda, em paralelo ou em série? 2 de 8 para dar 1 de 4. Hein, Juliano? Paralelo. 2 alto-falantes de 8 ohms. Se nós queremos uma equivalente de 4, nós associamos esses 2 alto-falantes de que forma? Paralelo. Em paralelo. Então, para você associá-los em paralelo para conectar no canal de saída, no caso do toca-fita, antigamente, você precisava fazer a conexão deles em paralelo. Tá ok? E para quê? Para que a impedância de saída do toca-fita seja exatamente igual à impedância do alto-falante. Porque nessas condições eu garanto o máximo
a máxima transferência de potência. Então, hoje o que nós vamos ver é isso, basicamente, tá ok? O que é essa máxima transferência de potência? Bom, equivalente de Thevenin e de Norton, nós já fizemos, né? Aqui. A análise de circuito desempenha um papel importante no estudo de sistema para transferir potência de uma fonte para a carga. Então, nós temos aqui uma rede resistiva contendo fontes independentes ou dependentes, tanto faz. Nós somos capazes de, através agora de Thevenin, por mais complicada que seja essa rede, por mais complicada que ela seja, não importa, nós somos capazes, com o equivalente de Thevenin, de representar tudo que está aqui por uma simples fonte de tensão em série com uma resistência. Não importa o que esteja aqui. O que importa é que tudo isso possa ser representado por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Esse é o equivalente de Thevenin. Então, vamos imaginar que aqui nós tenhamos aquela rede complicada e nós, então, entre esses dois pontos, através de Thevenin, nós conseguimos representar tudo isso por somente uma fonte de tensão em série com uma resistência. E agora aqui, entre os pontos A e B, nós vamos conectar uma carga e procurar ver qual é a corrente que circula pela carga, qual é a potência dissipada na carga, fazer análise nessa carga. Tá ok? Essa carga poderia ser uma residência inteira sendo representada por essa resistência. E esse Thevenin, o Thevenin da rede que chega na tua casa. Olha para você ver a profundidade do teorema de Thevenin. E isso é usado. Tá ok? Agora, nós temos duas resistências. Conforme nós já adiantamos para vocês, a máxima transferência de potência que nós vamos conseguir transferir para a carga vai se dar exatamente quando houver o casamento de impedância. Ou seja, quando R de TH foi igual a RL. Nessas condições, nós conseguimos transferir a máxima potência para a carga. Isso nós fizemos esse raciocínio em vista das considerações tecidas anteriormente. Tá ok? Então, você já perceba que para que haja máxima transferência, tem que haver o casamento de impedância. E fazer o casamento de impedância é fazer a impedância de saída do teu toca-fita, que era de 4, enxergar uma impedância de 4, que era pegar os dois alto-falantes de 8 e associá-los em paralelo. Isso nós estaríamos fazendo o casamento de impedância. Bom, mas nós vamos mostrar isso. O problema é determinar o valor de RL que permita a máxima transferência de potência para a carga. Tá ok? Muito bem. Então, você vê o seguinte. Nós temos V de TH, R de TH e RL. Né? Então, se você aplicar a lei de Kirchhoff naquele circuitinho,
menos V de TH, mais R de TH vezes IL, I, no caso, mais RL, I, igual a zero, né? Você aplicou aqui. Menos V de TH, mais R de TH vezes I, mais RL, I, igual a zero. Daqui a gente tira o valor da corrente. Vale V de TH dividido pela soma. Qual é a corrente que circula? É resistência equivalente, R de TH mais RL, V igual a RI. Então, V de TH dividido por essa soma de resistência dá a corrente. Muito bem. Está aqui. Agora, a potência dissipada no resistor é o quê? É R I ao quadrado. Tem gente que confunde, eu não sei qual turma, mas, sabe, é VI, mais V é RI. Então, substituindo, fica RI ao quadrado. E vai ser RL que multiplica I ao quadrado, que é isso. Você observa o seguinte, que a potência dissipada na carga, ela depende de quem? Ela depende da tensão de Thevenin. Tensão de Thevenin não depende da carga. Só depende do que tem atrás daquele circuito. Então, isso aqui é constante. A resistência de Thevenin também é aquela obtida do circuito. Isso aqui também é constante. Mas você observa o seguinte, que a potência, ela depende de quem? Da carga, RL. Nós temos uma parcela de RL aqui e temos uma parcela de RL aqui. Esse aqui ele é somado com esse e elevado ao quadrado. Então, o que eu quero obter, qual é a máxima potência que eu transfiro para a carga? Um jeito seria eu fazer o seguinte, variar de 0 a infinito RL. Se eu fizer 0, vai ficar 0. Se eu fizer infinito, aqui embaixo, mais alguma coisa dá infinito. 1 sobre infinito dá 0. 0 ao quadrado dá 0. E aqui infinito. 0 vezes infinito dá 0. Então, não adiantou nada, tá certo? Mas antes do 0 e do infinito, eu teria pontos. Aí eu veria como é que é essa característica e procuraria um máximo, tá certo? Poderia fazer assim. Para quem não conhece cálculos, poderia ser feito assim. Não há problema nenhum, você vai conseguir. Você vai conseguir chegar no valor. Tá ok? Por exemplo, quer ver? Ó, deixa eu ver. Acho que é essa. Onde é que tá? Deixa me ver. Aqui. V de TH, 300. Eu fiz um exemplo. Vou fazer isso que eu falei para vocês. V de TH eu calculei 300. R de TH eu calculei 25. Aí eu fiz aqui um I aqui, variando de 1 até 1000. De 1 em 1. Aí eu fiz um RI sendo 1,25I. Então, eu estou variando a resistência de 0,25, quando I é igual a 1, R1 é 0,25. Quando I for igual a 1000, 1000 vezes 0,25 dá 250. Eu estou variando a resistência RI de 0,25 a 250.
Aí eu fiz RI igual a R de TH, R2 eu fiz um RI mais um R e um I, que eu somei as duas. Aí eu peguei e calculei um R3I, que é um R2 elevado ao quadrado, né? É um R3, que seria... eu levei... Aí a potência vai ser a tensão... porque eu fiz aqui, lembra que aqui, ó, aí tem um R mais um R ao quadrado, eu coloquei aqui. Então eu somei esses dois e elevei ao quadrado. Foi isso que eu fiz aqui nessa aqui, R2. Aí eu peguei ele e elevei ao quadrado. Ok? E o R1 eu fiz RTH, eu segui aquilo ali. E aí, então, eu fiz com que atenção, a potência é o quê? A potência vai ser o R dividido por isso ao quadrado, multiplicado por isso ao quadrado. Então, foi feito aqui, ó. R de TH ao quadrado lá, vezes aquele RI dividido pelo R3, que é o quadrado daquela soma, tá aqui. E mandei ele plotar o valor da resistência e da potência. Olha o que ele deu. Ele deu isso, saiu do zero, ele fez isso, e ele vai voltar no zero, lá no infinito, conforme nós falamos inicialmente. Desde zero até infinito. E demos alguns pontos. Observa como que é a característica. Então, existe aqui um ponto, e isso é potência que nós estamos plotando. É P aqui. E aqui é a resistência de carga, R. Então, existe um ponto para um dado valor de resistência de carga, no qual a potência é máxima. E se você olhar aqui, ó, ela ocorre exatamente aonde? No metade entre o 0 e o 50. Então, para uma resistência de carga de 25, que é exatamente igual a R de TH. Tá ok? Exatamente igual a R de TH, que é o tal do casamento de impedância. Mas nós poderíamos chegar a esse resultado através de cálculos diferenciais, que vocês ainda não aprenderam e vão aprender numa faculdade. Cálculos diferenciais. Então, para determinar o valor de RL que maximiza, usamos o cálculo diferencial elementar, que foge dos nossos propósitos. Então, eu usei. Eu fiz para dar resposta para vocês. E para que vocês possam compreender, eu fiz aquele gráfico. Porque eu não tenho intenção que vocês aprendam o cálculo diferencial. E se nós fizermos através do cálculo diferencial, nós vamos chegar exatamente nesse valor, que a máxima transferência ocorre quando RL é igual a R de TH. E aí, se eu quero saber, então, qual é a máxima potência a ser transferida para a carga, basta fazer agora o quê? Basta substituir RL por R de TH aqui e aqui. Se eu fizer isso, eu vou calcular qual é a potência que é dissipada, a máxima potência que pode ser transferida. Basta eu substituir aqui, R de TH. Ok? Tá lá, R de TH, e ele dá isso aqui, ó. Dá isso aqui. Alguém tem uma calculadora aí que poderia fazer uma conta? O V de TH que nós admitimos aqui era 300. Então, faz favor, faz 300 ao quadrado e divide por a resistência RL, R de TH aqui é 25. Então, 4 vezes 25 dá 100.
300 ao quadrado dividido por 100. Rapidinho. Quanto dá? Fez? Hein? Fala. R$ 900. Tá certo. Tá ok? 900. Que é exatamente os 900 aqui. Tá ok? Então, feito isso, tá ok? Para o circuito mostrado na figura dada a seguir, determine o valor de RL que resulta na máxima transferência de potência para a carga. Bom, eu tenho que aplicar TVNAM, tá certo? Uma maneira, abro aqui, e aqui a gente já pode começar a fazer as coisas de cabeça. 150 mais 30, 180, 360 dividido por 180 dá 2 amperes, vezes 150, VAB 300. A resistência de TVNAM, curto-circuito aqui, produto dá 4.500 dividido por 180. Esse eu não sei. Ah lá, deve dar os 25. Portanto, a resistência de TVNAM pode ser obtida pelo circuito dado, está aí 25, portanto, a mais transferência que pode ser que ocorre quando o RL for 25. Quando eu botar uma resistência de 25 aqui, eu vou estar na máxima condição de transferência de potência. Aí calculou os 300 que nós já tínhamos feito, a tensão de TVNAM é dada, aí calcular ela, 300 ao quadrado, 900. Quer dizer que é o exercício que nós resolvemos lá. Muito bem, pessoal. Então, isso é a máxima transferência de potência. Agora nós temos... Olha que vocês já aprenderam muitas técnicas para se resolver circuitos. Vocês já sabem resolver através de associação de resistores série e paralelo. É uma saída para se resolver. Depois, nós aprendemos o método dos nós. Depois, nós aprendemos o método das malhas. Depois, nós aprendemos o equivalente de TVNAM. Depois, nós aprendemos o equivalente de Norton. E agora, nós vamos aprender um dos princípios mais importantes da engenharia. O princípio da superposição. Esse é aonde a engenharia se assenta, o grande alicerce de toda engenharia. O princípio da superposição. Se esse princípio pode ser aplicado, então o teu circuito é linear. Isso só se aplica a circuitos lineares. Se o circuito for não linear, esse princípio não pode ser aplicado. Ele só se aplica a sistemas lineares. Esse que é a grande jogada. Se o teu sistema é não linear, o que você faz é linearizar o seu sistema. Você procura linearizá-lo por partes. Para quê? Para que você possa utilizar o princípio da superposição, que é uma ferramenta excepcional. Muito bem. E o que diz ele?
diz o seguinte: se eu tenho um sistema como esse aqui, por exemplo, o mouse meu está muito ruim. Se eu tenho um sistema como esse, lembra que nós estávamos aqui, obtém a resistência equivalente. Bom, vamos supor que a gente quisesse calcular qual é a corrente aqui. Em algum item pede aí. Qual é a corrente aqui? Aí nós fizemos o que, então? Bom, podíamos ter feito vários métodos aqui. Não importa. Pelo TVNAM, nós obtivemos qual era essa tensão VAB. Essa tensão VAB obtida e a resistência de TVNAM, foi possível, então, a gente calcular a corrente aqui. Bastava agora só inserir o resistor de 2 entre os pontos A e B, o seu equivalente, que a gente calculava. O princípio da superposição pressupõe o seguinte: pressupõe que eu possa obter a resposta, obter a corrente nesse resistor através do princípio da superposição. Ou seja, eu torno essa fonte inoperante e calculo a corrente aqui devido somente a essa fonte. Depois, eu torno essa fonte inoperante e obtenho a corrente aqui somente devido a essa fonte. Aí basta eu somar os dois valores para que eu tenha o valor da corrente aqui. Olha que legal. Esse é o princípio da superposição. Você superpõe os resultados. Nós poderíamos ter 4 fontes aqui. Poderíamos ter uma quantidade enorme de fontes. A todo custo você estaria tornando, se nós tivéssemos N fontes, você tornaria N menos uma inoperante e a enésima você calcularia a resposta dela. E iria fazendo essas combinações e depois somaria todas as respostas para obter a corrente naquele resistor. É um método extremamente útil, o princípio da superposição. Só que ele pressupõe que o circuito seja linear. E o que é um circuito linear? O que é um circuito linear? Se eu pegar aqui um sistema de eixo cartesiano, XY, esse sistema é linear. Nós temos uma reta aqui, ó. Se nós colocarmos y aqui, a equação disso é y igual a x, por exemplo. Y igual a x. Se x é 2 aqui, y aqui é 2. Se o x multiplica, dobra, vai para 4, a saída vai para 4.
Isso é um sistema linear. Tá ok? Agora, se eu pegar um negócio desse aqui, ó. Isso aqui não é linear. Isso não é linear. Por quê? Se essa aqui é 1, vamos dizer que aqui seja 1. Se eu dobrar a entrada, 2. Aqui não vai para 4. Ele vai para outro valor. Ele não é linear. Aí o que você faz com esse sistema? Você tenta linearizá-lo. Estou dando só ideias básicas para vocês, cara. Abrir, expandir a mente. Aí, ó, aqui, nesse pontozinho aqui, ó, então eu posso linearizar ele nesse ponto, ó. Nesse, eu vou linearizando o sistema ponto a ponto. Você vê que em qualquer ponto eu consigo uma tangente. Então, agora eu traduzo, eu vou analisar esse sistema não linear como um linear, mas a análise é válida somente nesse intervalo. Compreendeu? E eu vou analisando por partes. Tá ok? Esse aí já é um pouco mais complicado. Ok? Só para te dar a ideia do que seja um sistema linear. É o mais simples. E, na maioria das vezes, na natureza, tudo quase que se comporta de maneira linear, por sorte nossa. Muito bem. Então, então aqui vamos resolver pelo princípio da superposição, né? Princípio da superposição. Aquele mesmo exemplo. Esse mesmo exemplo. Determine o valor da tensão no resistor aqui. Quer saber o valor da tensão? Bom, primeira coisa, vamos ver qual fonte que nós vamos aqui tornar inoperante. A fonte de corrente. Tornar uma fonte de corrente inoperante é abrir os terminais dela. Abriu. E analisa o que sobrou. Tá certo? Analisa. Então tirou ela, vamos calcular a tensão aqui. Então, 4 mais 2, 6. 6 em paralelo com 20 dá 120 dividido por 26, né? Peraí, melhor. Bobagem, né? Isso. Já fez isso aqui, 6 em paralelo com isso, somou com isso, e aí dividiu a tensão pela corrente, deu essa corrente. Aí nós temos um divisor de corrente aqui. Aí nós somos capazes de calcular essa corrente aqui. Isso é fácil, esses cálculos. Essa corrente deu 2 amperes aqui. 2 amperes. Muito bem. Agora, vamos assumir que a fonte de corrente que haja torna essa fonte inoperante. Torná-la uma fonte de tensão inoperante é curto-circuitar seus terminais. Aí fica isso em paralelo com isso, depois fica em paralelo com isso também, e depois você vai fazer essas continhas aí, que vocês já são bons nisso, consegue calcular a corrente ali também. Ok? Deu 1,2. Portanto, a corrente total da simultânea deu 3,2. Deixa eu só ver o negócio. 3,2. Então, quanto que dá a tensão? Acabou.
Espera aí, deixa eu ver. Considere a rede exhaustiva dada utilizando a pessoa, determine o valor, está errado. Valor da corrente. Se você quisesse obter o valor da tensão, basta você multiplicar aquela corrente por 2, né? Mas aqui não foi calculada a tensão, foi calculada aqui a corrente, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, hoje seria isso. Não vou adiantar a aula de hoje e peça para essa terceira nota só vai contar essa atividade. E vocês têm até o dia 1º para fazer. Tá ok? Então, como houve um corte de atividade, tá certo? Eu acho desnecessário hoje a gente fazer atendimento ao aluno. Porque eu preciso dar um tempo para vocês também dar uma estudada e fazer atividade para poder, semana que vem, efetivamente, então, tirar dúvida, tá certo? Já que vocês ainda teriam mais 3, 4 dias para fazer, tá ok? Porque hoje eu acho precipitado, estava pensando melhor, sabe? E mesmo porque eu também não iria conseguir nem entrar hoje na aula. Então, nessa aí, você vê que nós gastamos quase que a aula inteira em cima disso. Tá ok? Porque mais do que isso já vai ficando cansativo para mim e para vocês. Então, eu acho que não vou fazer hoje, então, atendimento ao aluno, tá? E a única atividade que vai compor essa terceira nota vai ser essa aqui. Essa atividade que foi disponibilizada há 2 semanas atrás. Não essa sexta, se não me engano, que já está disponível para vocês. Mas nós vamos ter a aula dela só daqui a 2 semanas. E daqui a 2 semanas já passou o prazo para o cômputo da nota. Então, só vai ser essa atividade de avaliação, tá ok? E, então, hoje, eu não vou ministrar o atendimento ao aluno, mesmo porque vocês precisam de um tempo também para dar uma estudadinha e tentar fazer, tá certo? Senão eu vou fazer para vocês e não dá certo. Tá ok? Então, espero que tenha sido claro. E eu vou agora, então, interromper a gravação e para fazer depois, logo após, fazer o levantamento da lista de presença. Muito obrigado.